Olá, amados irmãos e irmãs, que bom é poder estar aqui para iniciarmos uma jornada para estudarmos juntos o livro de Gênesis. O meu desejo é estudar com vocês aqui todo o livro de Gênesis, capítulo por capítulo, e é verdade que eu vou só dar uma visão assim geral de cada capítulo e não ficar ali de versículo por versículo, né? Como acontece com muitos mestres que dissecam o capítulo, disseca todo o livro de Gênesis ou qualquer tipo de livro da Bíblia de uma maneira bem perspicaz. Não fazer uma visão geral, mas eu creio que o que nós iremos estudar aqui nesta caminhada de 50 dias, de 50 mensagens, vai ser de grande relevância para a sua vida. Eu quero convidar vocês, por favor, da IPJP e vocês que têm aqui entrado no nosso canal Cromos e que está na live aí participando com a gente já há tempo, através do Instagram, através do YouTube ou Facebook. Eu quero desafiar vocês, gente, para que você pegue um caderno, uma caneta e pegue a Bíblia. Sabia que a maior dificuldade que tem havido hoje entre pastores, entre os pregadores, é a dificuldade de expor, de ministrar um estudo, um sermão expositivo, e que na verdade este tipo de mensagem é a mensagem que fica registrada. Tem aumentado muito o número de pastores, de líderes de igrejas, mas poucos são aqueles que são desafiados, mas que entram nesta empreitada que é árdua, mas é um grande privilégio. Tá bom? Muito obrigado você que tem estado conosco aí de Salinas, de Teubeiras, de Brasília, meu irmão nos Estados Unidos, Roberto Clauber, Alcione na Espanha, alguns amigos também lá do meu irmão Roberto nos Estados Unidos que nos acompanham aqui através dessa live, através desse estudo aqui sobre iniciando o livro de Gênesis. Ao terminar os 50 capítulos, eu quero estudar com vocês o Apocalipse, os 22 capítulos de Apocalipse. Depois nós voltaremos aqui para o Pentateuco. Lembrando que quem escreveu o Pentateuco foi o grande libertador, o grande líder de Deus, Moisés. Escreveu o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco foi escrito por esse grande homem de Deus. E antes de entrar no capítulo 1, para conversarmos sobre especificamente cada capítulo, quero dar essa introdução, esse pano de fundo, essa cosmovisão que nós como cristãos precisamos de ter. A ideia é esta, mostrar a cosmovisão cristã que nós devemos ter para que nós como crentes em Jesus, pregadores, possamos hoje, nessa pós-modernidade, entrar em escolas, entrar inclusive onde nós fomos evangelizar e mostrar a visão bíblica de Deus para cada ser humano, para cada pessoa. Tudo bem? Todas as vezes que nós lermos o livro de Gênesis, esses 5 livros do Pentateuco, os cinco livros, é preciso ter em mente que o povo de Deus ficou 400 anos debaixo lá do chicote da escravidão de Faraó. 400 anos. E aí Deus usa o grande libertador Moisés, inclusive ele fala em Êxodo capítulo 3, quando ele fala quando Deus, o manifesto, aparece naquela sarça que ardia, que pegava fogo e não se consumia, que inclusive é o brasão da Igreja Presbiteriana do Brasil, que eu sou pastor já há mais de 20 anos, trabalhando mais de 32 anos como pregador da Igreja Presbiteriana do Brasil, e é o brasão da nossa igreja. Lembrando sempre, vamos citar inclusive aqui os símbolos de fé da nossa igreja, que é adotado pela IPB, a Confissão de Fé, o Catecismo Menor e o Breve Catecismo. Vamos lá então. Todas as vezes, então, temos de lembrar que Deus então usa Moisés. E Moisés escreve esses 5 livros, claro, dentro ali do seu chamado, os 40 anos que ele ficou naquela peregrinação no deserto. E claro, Moisés utilizou de alguns escritos, de outros meios, para poder colocar aqui, escrever o Pentateuco, e que Deus deixou escrito aqui para que nós pudéssemos hoje utilizar e entendemos que
o Pentateuco, os 5 livros, como também os 66 livros, são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, é preciso entendermos, nesses 400 anos que o povo de Deus estava no cativeiro do Egito, nós precisamos de ver a cosmogonia daqueles egípcios. Nós vamos sempre falar, inclusive, da Babilônia e o Egito, que foram duas nações que inclusive escravizaram o povo de Deus. Mais tarde nós vemos a Babilônia escravizando o povo de Deus por 70 anos, bem mais na frente. Então nós precisamos de ver como que era a cosmogonia do Egito, da Babilônia, e nós vamos seguindo isso aqui para mostrar para vocês. Por quê? 400 anos o povo de Deus no Egito, 400 anos. Eles ali aprenderam toda a cosmogonia, eu volto a repetir, daquele país, daquele povo. E o povo de Deus aprendeu ali existia todo tipo de superstição, de práticas que afrontavam o Deus vivo, todo tipo de idolatria. Existia lá um panteão de divindades no Egito. Faraó era intitulado como Deus, como a divindade. E ali as práticas daquele povo, a conduta daquele povo, afrontavam o Deus Criador do universo. O Deus Santo que chamou Moisés e enviou Moisés a resgatar o seu povo. Portanto, quando Deus então inspira Moisés para escrever os 5 livros do Pentateuco, Deus queria preparar o povo e para tentar ali mostrar através de Moisés e depois o povo que estaria em Canaã e até nós hoje, apresentar àquele povo a sua identidade, o seu caráter como Deus e mostrar o caráter que Deus que escolheu para si um povo santo. E aí Moisés escreve: vós, porém, sois nação santa, sacerdócio real, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu volto a dizer, este povo saiu do Egito, mas trouxe na sua mente, ainda, com saudade lá do Egito, aquele povo de Deus, milhares, alguns chegam ao ponto de dizer milhões, outros falam de 600 a 800 mil. Então, todas aquelas pessoas traziam na mente, formatado ali, as práticas do Egito. Existiam as divindades daquele Egito. Existiam todo tipo de modos viventes daquele povo. E Deus queria tirar e colocar para que quando o povo chegasse em Canaã, o povo pudesse seguir os preceitos deixados por Deus aqui e durante, mesmo com a morte de Moisés, continuasse o povo servindo a Deus e temendo a Deus. Portanto, todas as vezes que você abrir a Bíblia, neste livro de Gênesis, tenha em mente isso. É verdade que Moisés, você começa a ler o livro de Gênesis e você nem imagina, a gente está tão acostumado a pegar a Bíblia para ler, o livro de Gênesis, a criação, apenas para ensinar as crianças ali na escola bíblica dominical, mas a gente não dá conta que é preciso voltar a estudar a doutrina da criação, porque em Gênesis está ali, é a base para que compreendamos o Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento vem nos... É o farol que ilumina lá o Novo Testamento. Você tem de estudar o Novo Testamento pela ótica do Velho, pela prisma do Velho. Eles estão embutidos entre si. Por isso que o livro de Gênesis, ele vem falando já da redenção, da consumação. O livro de Gênesis é a base para que nós evangelizemos. O grande Francis Schaeffer, no seu livro Deus que Intervém, ele declarava que não precisa você evangelizar começando da cruz. Se você quiser pregar o evangelho, comece em Gênesis.
Entende? Por isso que é preciso ter em mente isso. O livro de Gênesis é a base para nós ensinarmos as pessoas sobre o Evangelho. Começa em Gênesis. E eu sempre tenho dito isso aqui, vou repetir muitas vezes, que o livro de Gênesis nós precisamos de estudar nas escolas, na escola bíblica dominical, nos cultos domésticos. Precisamos de voltar a estudar a doutrina da criação, porque é exatamente aqui no início que nos é revelado a vontade de Deus, o projeto de Deus para o casamento, para a vida, a vivência do ser humano aqui. Entende? Por isso eu quero dar essa abertura aqui para depois entrarmos no primeiro capítulo de Gênesis, mas é preciso que entendamos isso. É preciso entendermos que o livro de Gênesis não é para explicar ciência. Você não tem que pegar o livro de Gênesis para tentar provar e discutir com a ciência. Apesar que é bom que nós, como apologetas, possamos ter argumentações, mas o foco não é esse. O foco é exatamente na simplicidade e com a direção do Espírito Santo de Deus, e quem vai levar a fé ao espírito de uma pessoa e mudar a pessoa é o Espírito Santo de Deus. Mas é preciso ensinar nas nossas faculdades cristãs, nas nossas escolas, instruir para mostrar às pessoas de onde iniciou tudo, todas as coisas. Bem, o livro de Gênesis, ele começa mostrando sobre o ser de Deus, o caráter de Deus. É interessante que começa dizendo assim, olha, no princípio era o verbo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quando fala no princípio criou Deus os céus e a terra, não está falando tanto no momento ali de Deus, mas está revelando esse Deus que começa a fazer tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. No capítulo 1 começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o livro de Gênesis, ele fala do caráter deste Deus, que se revela como Deus eu sou, o Deus autoexistente. Quando ele revela para Moisés no capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés sobe lá naquele monte e vê que a sarça queimava e não se consumia, e naquele momento, quando Deus fala assim, diga ao meu povo que eu sou o que está te enviando. Porque Moisés pergunta, se o povo lá perguntar quem é Deus, diga, eu sou o que sou, o Deus autoexistente. É o Deus criador, é o Deus todo-poderoso, é o Deus soberano. O livro de Gênesis depois fala sobre a criação deste Deus. E para que nós tenhamos uma cosmovisão cristã, nós precisamos então de estudar o livro de Gênesis e os demais livros para que nós possamos, dentro dessa sociedade que nós estamos, responder às perguntas, e é verdade que nem todas as perguntas serão explicadas tal como as pessoas querem, mas é preciso mostrar às pessoas que o Criador de todas as coisas, que já escreveu o que está escrito aqui em Gênesis há mais de 3.000 anos, por exemplo, o Darwin, que colocou sobre a evolução das espécies. O Darwin tem 150 anos que escreveu o seu livro. A Bíblia foi escrita há milhares de anos. O nosso propósito de estudar é exatamente para mostrar sobre esse Deus que é soberano e que criou todas as coisas. E que eu volto a dizer, quem vai revelar isso ao ensinar para as pessoas? E nós precisamos de chegar primeiro, porque na verdade quem chega primeiro com uma ideologia, com um ensino, vai acabar colocando na cabeça daquela pessoa que está com a mente totalmente aberta. É como se fosse um papel que está em branco naquela criança, ou naquele adulto, ou quem é que seja, e mostrar para eles qual é
Quem é este Deus? O porquê você está aqui? O porquê estamos aqui? Para onde nós iremos? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então é preciso chegarmos primeiro, e é por isso que eu fico falando aqui a importância da escola cristã, das escolas cristãs, da família, da escola bíblica dominical, de nós pregarmos o evangelho, de nós levarmos através das mídias sociais o ensino da palavra de Deus de uma maneira dinâmica, de uma maneira contextualizada, para que as pessoas saibam quem é este Deus, o porquê que elas estão aqui. E são estas perguntas, inclusive, que o Gênesis vai responder. Porque as pessoas que estão fora, as pessoas, elas têm perguntas. As 5 perguntas que existem. Quais são as 5 perguntas? De onde eu vim? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para onde irei? O que eu devo fazer? Ora, se você for consultar um existencialista, um cético, eles vão dizer: eu estou aqui por um acaso. Eu sou como um animal, eu estou aqui, eu vou morrer como um cão, em terra, acabou. Quando nós vamos aqui para Gênesis, e nós ensinamos para as pessoas de onde que elas vieram, quem fez todas as coisas. Ora, quando nós ensinamos para as pessoas isso, e isso elas vão aprender e elas vão aceitar, além da ajuda, da iluminação do Espírito Santo, quando nós ensinamos para elas, porque nós precisamos de entender, daqui a pouco eu vou dizer, que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Lá no ser humano, em cada um de nós, há um senso religioso, o senso moral, o senso estético. Há em nós a capacidade de raciocinar, de tomar decisões, de fazer escolhas. Então quando você fala para a pessoa e mostra para ela que nós viemos como obra de um Criador, de um Deus autoexistente, quem vai fazer isso? Eu repito quantas vezes possível. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer, que vai mostrar aquela pessoa e abrir os olhos espirituais dela. E aí você mostra que a pessoa veio, o ser humano, ele veio do pó da terra. Foi Deus que formou o homem do pó da terra, fez aquele boneco de barro, soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida e aquela pessoa se tornou alma vivente. De onde que eu vim? Essa pergunta que precisa de ser respondida. E temos de começar aqui em Gênesis mostrando às pessoas: olha, você veio de Deus. Você não está aqui por um acaso. Você não é uma mera coincidência. Você não foi jogada aqui por um acaso. Houve um Deus que te teceu, que te criou. Esta é a pergunta que precisamos de responder. De onde eu vim? Quem eu sou? Uma pergunta de identidade. A primeira é a origem. A segunda, de identidade. Quem eu sou? Ora, você tem pessoas que acham que são pequenos deuses aqui na Terra. Tem pessoas que acham que elas são aquilo que o pai disse, que a mãe disse, que a ideologia disse. E outra coisa que precisamos de ver é que não sou eu, não é aquela pessoa que vai determinar a minha vivência aqui, a minha praxis aqui. É preciso olhar para a Bíblia e entender que eu sou uma obra-prima do Criador. Eu sou uma pessoa que tem uma identidade, eu tenho traços de um Deus que me fez. Eu tenho ainda traços, pequenos adereços do DNA de Deus. O DNA é que define os caracteres. Então, por mais que o homem vive na cegueira, no pecado, mas há ali ainda a imagem de Deus, seja num traficante, seja num prisioneiro lá, estuprador, está lá. Nós fomos feitos por este Deus e a minha identidade é esta. Quem eu sou? Eu sou um ser criado por um Deus soberano, autoexistente, e Ele colocou em mim alguns dos seus atributos. Ele colocou no ser humano alguns atributos inerentes a Ele. Agora, por que eu estou aqui? Uma pergunta de propósito. Primeira é de origem, segunda é de identidade, terceira é de propósito. Por que eu estou aqui?
Nenhum de nós está aqui por estar. Nenhum de nós está aqui apenas, eu volto a dizer, como a obra do acaso. E é por isso que nós estamos vendo aí tantos jovens, meninas e rapazes morrendo, se entregando às drogas, destruindo as suas vidas. Ora, porque se eu não sei por que eu estou aqui, se eu não sei de onde eu vim, se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei qual é o objetivo de estar aqui. Lembra do filho Alice no País das Maravilhas? Ué, o gato falando com ela, a qualquer caminho, Alice. Qualquer caminho serve. Se um navio está no mar e não tem um porto a chegar, fica à deriva. E é por isso que tem tantas pessoas, tantos casais, e quem sabe é você, vivendo à deriva. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, deixa a vida leva eu. Não, eu estou aqui com um propósito. Deus me colocou aqui com um propósito de glorificar o nome dele. Deus me colocou aqui, colocou o homem aqui para manifestar a glória dele. Você está aqui e Deus colocou o homem aqui para que manifestasse a glória dele. E isso faz toda a diferença. Por isso que precisamos de explicar às pessoas, estudá-las com elas o livro de Gênesis, o início aqui da criação, e principalmente o capítulo 1 e 2. Propósito. Depois, para onde irei? Eu não sei para onde irei, a qualquer lugar serve. Não. Nós iremos para Canaã celestial. Nós estamos de volta para um Éden. Estamos de volta praticamente para o Éden aqui mostrado, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. O que fazer? Aí você tem que explicar para a pessoa que é preciso reconhecer que é pecador, que precisa de Deus. É preciso reconhecer que precisa do Senhor. Reconhecer a sua miserabilidade e voltar-se a Deus através de Cristo. Que desde Gênesis, Deus já anunciou o proto-evangelho, o evangelho que o seu propósito, ao ver o homem ter caído em pecado, e ele sabia disso, o plano dele não falhou, ele já havia provido o Cordeiro Imaculado dele. Então, vamos para o livro de Gênesis aqui dizendo, o livro de Gênesis fala o quê? Fala deste Deus, fala da criação deste Deus, também fala do homem então, feito à sua imagem e semelhança. E o que significa imagem e semelhança? Eu repito, Deus comunicou ao homem alguns atributos inerentes a ele. Deus colocou no homem a capacidade de pensar, de tomar decisões, a capacidade de fazer escolhas. Tem senso poético, tem senso religioso, senso moral. Deus colocou dentro de mim e de você isso. Nós somos seres pensantes, inteligentes. Eu sempre digo isso. Quando Deus fez todos os seres animais, os répteis, na teoria de Darwin e na ciência você vai aprendendo que nós somos animais racionais. Não. Nós somos seres criados, tecidos pelo Criador, obra-prima do Criador. É preciso entender isso. Ah, você é um animal racional? Não, eu sou um ser inteligente, que questiono, que tem sonhos, que tem desejos, que tem vontade, que tem emoções, que tem volitividade. Um ser que pensa, que cultua um Deus de uma maneira inteligente, racional, mas também utiliza as minhas emoções, porque Ele me fez um ser com sentimentos, para apaixonar, para desejar, para fazer escolhas. E assim, por causa do pecado, porque o homem pecou, esse homem que foi feito então de livre-arbítrio, Deus colocou no homem o livre-arbítrio, mas por causa do pecado, o homem perdeu este livre-arbítrio. Perdeu na perspectiva que tudo que o homem vai fazer, que eu faço, eu sempre vou fazer para agradar aqui, olha, eu sou egocêntrico, um ser egocentrista. Por isso, quando a gente converte a Cristo, e é por isso que temos de ensinar as pessoas, quando nós convertemos, nós agora oramos a Deus, porque é o Espírito Santo que nos dirige, para que nós não tomamos decisões erradas, que desagradam o coração do Pai. É preciso fazer agora a sua vontade, descansar nele e andar na trilha
dos seus mandamentos, para que nós vivamos como santos dele, procurando viver cada vez mais uma vida diferente, até atingir a varonilidade do varão perfeito. Então, vimos aqui, o livro de Gênesis fala desse Deus, fala da criação deste Deus, fala da criatura feita à sua imagem e semelhança, fala também que Deus instituiu o casamento. Deus institui o casamento. Quando Deus então fala com o homem, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua esposa e serão os dois uma só carne. Deus projeta um meio de tornar seres humanos habitando aqui neste mundo, para que manifestem a glória dele e para que vivam para a glória dele. Estes seres humanos, ou este ser humano como Adão e Eva, Deus disse para que eles crescessem, multiplicassem e se espalhassem na terra. Deus institui o matrimônio. O casamento não é um sacramento, mas o casamento é uma instituição divina. Ele que instituiu o matrimônio para que através de duas pessoas, isso aconteceu com Adão e Eva, a terra fosse habitada por seres criados à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus desejava ter unidade. Deus desejava e deseja ter um diálogo, uma intimidade com este homem. Na verdade, o propósito de Deus para o casamento é que no casamento se manifeste a glória dele. Para que a minha família, a sua família, possa resplandecer a glória dele e que através do meu casamento, da minha família, outras famílias conheçam a Deus. Está entendendo? Depois nós vimos também que Deus colocou um padrão para a vivência do casal, para a vivência do homem, que pudesse viver aqui submetendo à vontade dele. Deus então deixou tudo certinho e aqui em Gênesis nós vamos aprendendo como que devemos viver a vida aqui neste mundo, nesta terra. E apesar do pecado, nós vamos ver, apesar do pecado, apesar de tudo isso, mas há ainda uma possibilidade de desenvolvermos uma comunhão com este Deus e vivermos todo o desejo que Deus sempre teve e tem para que eu e você vivamos uma vida feliz, uma vida em paz, uma vida em abundância já aqui. E lembrando sempre que em lugar nenhum na Bíblia Deus nos promete aqui uma vida isenta de aflições, de problemas, de lutas. E isso por causa da queda do homem. Porque o projeto inicial, eu não vou dizer o projeto inicial, mas quando Deus faz o homem e os coloca e o confia a Adão e Eva, que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o desejo do Senhor é continuar ao passear pelo jardim, ter diálogo, não somente com Adão, mas com toda a sua descendência, com todos os homens. E vai chegar um dia em que tudo acabar, aí nós voltaremos àquilo que Adão e Eva desfrutaram no Éden. Entendeu? Então eu quero parar aqui e nós vamos depois continuar o nosso estudo. Eu só dei um pano de fundo, agora nós iremos entrar no capítulo 1 de Gênesis e nós iremos tirar lições tremendas, espetaculares para as nossas vidas. Eu vou aprender muito que eu estou estudando para passar para vocês e vocês irão aprender comigo. Eu sei que muitos já sabem, mas eu gostaria de dizer, se nós queremos conhecer a palavra, temos de começar aqui em Gênesis. E aí nós vamos compreender depois todo o Novo Testamento. Portanto, continue comigo e eu quero continuar com vocês falando sobre o capítulo 1 de Gênesis. Que Deus te abençoe, ore por mim, que Deus abençoe a tua família e que a sua família seja uma manifestação da glória de Deus. Até mais.